Então, vamos para a nossa última parte desse assunto tão importante pra gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre família. Eu acho que as dicas agora vão ser voltadas para vocês pais, porque a gente sabe como o momento da refeição muitas vezes é desafiador para vocês e para o filho de vocês. E aí é importante a gente pensar assim, o que precisa no dia a dia de vocês para as crianças, os seus filhos, irem para o momento de refeição com vocês. Porque o que a gente vê na nossa prática clínica são cada vez mais crianças que não participam do momento de refeição com os pais. E aí mesmo se a gente apresenta os alimentos que já são conhecidos, confortáveis, que as crianças gostam, até mesmo nesse momento eles não aceitam participar do momento de refeição. E aí até de um modo mais amplo ainda, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala para os pais, né, da importância da refeição em família, muitas vezes o assunto é comida. E é um assunto que as crianças querem fugir, porque é algo que eu não consigo, eu quero fugir. E mesmo assim, quando eu consigo sentar com os meus pais, eles vão falar para eu experimentar, para eu comer, ou então o que eu comi na escola. E aí pensando nisso, né, Rô, o que a gente pode fazer aí? Mas eu brinco que é exatamente esse assunto, né, vou fechar aqui. Quando a criança senta à mesa com o pai e com a mãe, e aí o holofote, né, se vira pra criança. Então assim, eu quero ver o que você tá comendo, mas pega mais, Joãozinho. O Joãozinho come mais devagar. Ai, mas de novo você não vai comer, João. Então assim, isso gira em torno ali da criança e isso vira uma pressão pra comer. Sim. Então, uma pressão pra comer, eu vou precisar às vezes me distrair com alguma coisa aqui, né, onde entram aí os distrativos eletrônicos, conforme a idade da criança, obviamente. E pensando nisso, vocês vão ver aqui na tela aparecendo também um jogo que nós desenvolvemos o ano passado. É um jogo de cartas, são 120 cartas. Isso, né? Chama Alimentando Conversas. Chama Alimentando Conversas. Ele tem duas categorias, né? São cartinhas de o que é, de charadinhas e tal, mas são 120. Então o nosso objetivo que a família traga algum outro tipo de informação, algum outro tipo, não vou chamar de outro tipo de distrativo, tem que tomar muito cuidado, né? Não vai ter a tela, mas vai ter um jogo, vai ficar distraindo a criança. Não, é para trazer conversa, por isso que chama Alimentando Conversas. E esse jogo a gente, claro que pode usar fora da refeição, mas nós criamos com esse intuito, né? Sim. De diminuir os distrativos eletrônicos e diminuir a pressão que essa criança sente quando ela tá à mesa. Sim. As famílias muitas vezes têm até dificuldades, né? Assim, a criança vem e aí... não tem assunto. Exato, eu falo sobre o quê? Ou então, é isso, então come, deixa eu focar aqui na alimentação, ou fica aquele silêncio que você fala, nossa, constrangedor até. E aí essas cartinhas vêm para justamente ajudar, um puxa-conversas mesmo. Então, desde charada, que aí, obviamente, a gente consegue adaptar, dependendo da idade da criança. Tem níveis, né? Isso. E até o Quem Sou Eu, que são só de animais, para descobrir quem é o animal e tudo mais. E aí isso a gente pode até usar agora para os terapeutas como uma forma de apresentar novos alimentos para a criança. Então, acertou qual que é o animal. Será que você consegue fazer a lambida do animal, a mordida do animal naquele alimento? Seguindo o encadeamento que a gente conversou da outra vez. Muito, muito importante falar isso, né? Exato. Adianta colocar um alimento diferente e aí a charadinha foi da... formiga. Você consegue fazer uma mordida de formiga nessa carne que você nunca comeu? Claro que não, né? Então aí a criança vai fugir do momento da refeição e novamente vai começar a guerra nesse momento. Até falando em guerra, né? Como ter paz no momento da refeição. E geralmente quando as famílias me perguntam, né? Agora eu também quero saber de você, Rô, como que ter paz? Eu sempre brinco que a primeira coisa é a criança sentar à mesa com o que ela consome. Ai, mas é o leite na mamadeira, ai, mas é a batata industrializada. Tudo bem. Eles são refeições, né, Rô? O que você geralmente pensa nessa parte? Isso que a gente tá falando são orientações parentais que a gente faz, né? Então a criança começou o atendimento conosco, por exemplo, a gente não vai ficar trabalhando só a criança, a gente tem que, né? É como a gente jogar uma pedra no lago, a hora que a pedra cai ali, aquilo, né, vai fazendo aqueles círculos ali, então essas informações, essas orientações, esse modo diferente de ofertar a comida, seja no encadeamento, seja, né, entender que a criança só prefere um crocante, enfim, tudo isso tem que se estender aos cuidadores dessa criança.
a família da criança, né? A escola da criança. Então, eu sempre pergunto para os pais, né? O que você precisa? Eu faço eles refletirem. O que você precisa para ter paz à mesa? Ai, não sei, nunca parei para pensar nisso. Ah, eu preciso que ele coma. Falei, então tá bom. Então ele vai começar comendo os alimentos que ele consegue por enquanto. Não adianta essa criança vir pra mesa e eu vou ficar pressionando pra comer tudo, pra comer, para provar um alimento diferente. Ah, eu fiz com tanto amor, tanto carinho, você nem provou. Prova, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, o seu irmão tá comendo. Ai, muito bem, parabéns, fulaninho, né? Olha, tá vendo? Você podia comer. Então, tudo isso são formas de pressão. Então, para ter paz à mesa, essa pressão também precisa ser extinguida, Sim. Né? Então, às vezes fica muito... Ah, não, eu queria que ele comesse para eu ter paz à mesa. Mas ele também, né, tem o outro lado da moeda. Ele também vai comer, ele vai também se sentir um pouco mais aberto para experimentar isso que a gente tá falando, se ele se sentir menos pressionado. E ninguém tá julgando, ninguém tá falando que isso acontece pelo mal, né? Exato. As mulheres são criadas para alimentar, para amamentar. Sim. Então é uma dor muito grande, né? Quando você senta e o seu filho tá comendo a batata industrializada. Exato. E já era pra ter um cardápio muito maior, ou muito natural, muito mais saudável e não consegue. Por falar em saudável, tem uma forma de pressão que uma vez eu recebi, a gente pede vídeos das refeições em casa quando a gente vai avaliar o paciente, né? E aí, geralmente, as famílias estão assim. Olha, tá vendo, Joãozinho? A mamãe tá comendo salada, ó. Essa é a rúcula, esse é o tomate, esse, né? Tudo bem, ele pode estar lá comendo outra coisa, mas olha assim, salada. Nossa, que delícia, é uma delícia comer salada. Então, se a gente tá comendo alguma coisa diferente do prato da criança, eu não preciso ficar falando isso. Ele já está vendo que tá diferente, Sim. Né? Então, se ele sabe falar assim, eu vou sentar do lado dela, vai ficar mostrando a salada, vai ficar mostrando a manga, vai ficar mostrando o abacaxi, é uma forma de pressão. É uma forma de pressão, né? Sim. Até é importante a gente elencar as prioridades, né? Até quando as crianças chegam pra gente pra avaliação, isso da nossa primeira conversa, né? Então a gente viu como que é gigante essa parte da alimentação. E aí muitas vezes precisa ir pro físio, pra TO também, para trabalhar outras questões que impactam na alimentação. Tem a fono, tem a psicóloga, então a gente elenca prioridades com a família. Eu acho que uma das coisas para pensar também são as prioridades que a família vai elencar no momento da refeição. Então, qual é a minha prioridade como mãe quando meu filho senta à mesa? Nossa, puxa, uma vitória ele conseguir sentar à mesa com a gente. Mas quais são as prioridades da minha criança, né? Do meu filho quando ele senta comigo? Porque ele não tá pensando na questão nutricionalmente aceita. Ele muitas vezes quer simplesmente estar lá com as famílias, né? Acho que isso é importante porque a gente tem muitas memórias afetivas voltadas para alimentação. Então, daqueles encontros com a família, eu tenho vários, assim, que aí eu lembro quando eu viajava para Campinas, porque eu encontrava com meu bisavô, aquelas mesas gigantescas. Então, uau, olha que lindo. Simbólico, né? Simbólico. Então, assim, mas Fernanda, o que você estava comendo? Eu não sei, mas eu lembro do meu bisavô. Agora, hoje em dia, o que essas crianças a gente está deixando de prioridade para elas, né? Então, é sentar, ter que comer de uma forma mecânica e não foi nem um pouco agradável, depois eu volto na próxima refeição. Já tem tanto o dia a dia corrido deles, né? Tem que comer logo para poder ir pra escola. Sim. E tudo mais. Já tem essa parte que já é tão pesada, né? Que cada vez parece que a nossa vida tá ficando mais agitada. Exato. E aí uma criança com dificuldade alimentar, num cenário desse, ele vai, ou como a gente estava falando em algum momento aí, a criança que não consegue mastigar, que não tem uma percepção, quanto tempo ela vai levar pra conseguir mastigar aquilo, fala, vai logo, anda logo, você tá atrasado pra escola. Então aí eu pego e dou pra poder acelerar isso, né? Sim. E a gente entende, né? Mas a gente tem outras coisas pra trazer um pouco mais de conforto, de qualidade de vida. Exato. Porque a ideia que a gente está trazendo aqui não é também colocar tudo em prática, correndo. Ou achar que tá fazendo tudo errado. Exato. Não, muito pelo contrário. É a gente também refletir, assim, eu como mãe, como pai, o que eu tenho que fazer? Então tá, eu entendi tudo isso, daqui pra frente o que eu tenho que fazer? Compreender as dificuldades da criança. Porque é isso, agora que a gente viu que ele tá comendo de uma maneira mais lentificada, porque ele pode ser hipotônico, igual a gente conversou com o doutor, com o professor, num outro podcast. Então, a ideia
Agora eu entendo, então eu vou ser mais responsivo com o meu filho e compreender que realmente é difícil, alimentar e comer é difícil. Então não adianta a gente pressionar a gente, porque essa criança vai fugir. E uma das técnicas que a gente aprendeu bastante com uma colega nossa psicóloga, a Jaqueline, é a importância da gente conseguir fechar os olhos e idealizar uma refeição, né? Porque para muitas mães, quando a gente fala, você consegue ver o seu filho comendo? Não. Mas você consegue ver o seu filho comer? Qual é o seu alimento que você, nossa, que você deseja que seu filho coma? Ah, é brócolis, ou então arroz e feijão. Você consegue imaginar o seu filho idealizar? Não. Então aqui a gente já vê que como é difícil, né, Rô? Então a gente precisa todo de uma ajuda, um auxílio também para essas mães, né? Para esses pais, de um modo geral, né? É porque é como se não confiassem na criança, né? Falar, eu não acho que ele vai conseguir. Uma vez teve uma mãe que falou assim, ele trocou a faixa lá do judô, mas você acha, o professor que ajudou, e aí ele, né, eu sei que ele não ia conseguir. Então assim, tudo a mãe olhava o copo meio vazio, ao invés de meio cheio, né? Então assim, eu queria que ele comesse brócolis, mas eu sei que ele não vai comer mesmo, né? Então não, a gente, né, tem muitas coisas pra gente fazer pra ele comer, né, o brócolis, mas também não quer dizer que ele tem que comer brócolis, né? Não quer dizer, porque se eu ficar também com essa imagem na minha cabeça, eu vou continuar pressionando até ele comer o brócolis. E se o brócolis não for, como a gente falou no encontro anterior, o alimento de textura, o alimento de conforto, eu tenho que pensar, então, como ele poderia se interessar por esse brócolis. Será que é no formato de um muffin? Será que é picadinho no meio do ovo mexido? Será que é triturado numa panquequinha? Ou no molho do macarrão? Exato. Então, assim, eu preciso encontrar formas de nutricionalmente trazer aquele alimento, né, pro cardápio sem ser um choque muito grande, essa criança entrar numa situação de luta e fuga, como nós falamos. Exato, porque o nosso objetivo é claro que existam novamente essas refeições em família, igual que a gente tem de memória afetiva, mas para essas crianças às vezes é extremamente difícil de chegar até lá. Então não precisa a criança sentar e ficar a refeição toda. Então o que pode fazer? Você consegue ajudar a gente? Então vou usar o Joãozinho do exemplo da Rosana. Joãozinho, você consegue montar a mesa com a gente? Então não precisa colocar o prato de brócolis para o Joãozinho levar, porque já vai ser um grande desafio no começo, mas consegue levar o guardanapo, os talheres, até atividades que antecedem. Então vamos desenhar no guardanapo? E aí a criança desenha e coloca, esse daqui vai ser o desenho que eu vou deixar pro papai, pro meu irmão, pra mamãe. Então todas essas são atividades que são prazerosas e conectam a criança com os pais, para justamente ir pro momento da refeição falando, nossa, olha que legal que eu preparei. E principalmente valorizar aquele momento. Porque pode ser isso, ele vai sentar e vai falar, eu não quero comer. Ou então come a batatinha industrializada e tá tudo bem, então vida que segue. A gente vai seguindo as orientações da equipe, da fono, pra gente apresentando esses outros alimentos e a criança ficando confortável. Porque daí isso pode, né, até tá em jogo ali naquele momento. Porque ele acha que ele vai ser pressionado à mesa, por isso ele não aceita ficar ali à mesa, ou o cheiro do alimento tá muito forte, o brócolis tem cheiro, né, forte. Sim. Então assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer então para lidar com os cheiros ali na refeição, a criança que tem essa sensibilidade? Tem várias questões. A primeira não precisa deixar o prato de brócolis em cima da criança. Porque muitas vezes acho que ele tá entrando nos mitos, né? Eu quero que meu filho coma brócolis, então eu vou deixar bem na frente dele. Coloca no prato, né? E não, então, primeira coisa, deixar longe. A outra coisa não tampar, não tem problema. Para alguns casos mais drásticos, nunca foi o que aconteceu comigo em terapia, mas segue de orientação dos artigos científicos, vai ter um ventiladorzinho em cima da comida para justamente, olha, o cheiro não tá chegando até você. Eu nunca precisei ir até essa fase, porque geralmente eu falo pros pais assim, olha, a janela tá aberta, tá tudo bem. E a criança se sente tranquila, porque é isso, às vezes eu já tô antecipando. Esse brócolis tá aqui, minha mãe sempre pede pra comer, então eu vou ter que comer, ai que cheiro ruim, deixa eu fugir. E não, a gente vai criando isso e o momento que assim, a criança fala, nossa, tudo bem, eu consigo ficar aqui. Eu tolero, né, o mínimo aí desse cheiro e tudo mais, né? Eles estão cuidando disso. A travessa tá mais distante dele, tá tampando
tampado, a janela tá aberta, né? Sim. Eu tô respeitando essa dificuldade sua, Exato. Até uma outra dica que eu pensei aqui agora, é que muitas vezes, por conta dessa questão da rotina, de ser tudo muito corrido, Joãozinho, vamos, senta na mesa que tá na hora de ir pra escola. E ele fala, puxa, era o meu momento de ficar aqui assistindo o meu desenho, ou então meu momento de fazer as minhas coisas, e de repente eu sou tirado desse momento, tem que sentar aqui, então, nossa, comer é muito chato. Uma dica Joãozinho, ó, daqui 5 minutos, vamos colocar um timer, uma ampulheta. Tem vários aplicativos super bonitinhos até de timer pra gente usar com as crianças, porque elas precisam de previsibilidade. Então, o que vai acontecer? Olha, tá aqui a sua rotina, é tudo isso que vai acontecer hoje. Pra gente isso é bom, né? A gente sabe o que vai acontecer no nosso dia a dia. Então, por que a gente não faz isso com as nossas crianças? Então, olha, quando acabar esse desenho, vou te chamar pra gente sentar à mesa. Ou então, daqui 5 minutinhos. Pra criança entender. E até pensando em rotina, essa questão da rotina visual, e os pais anteciparem o que vai ter de alimento. Você acha que é positivo, negativo? Sim, entra nessa coisa de passar a segurança pra criança, né? Então, de repente, ele vai pra mesa, ele nem sabe, ai meu Deus, vai ter o brócolis, vai ter aquele macarrão que eu engasguei, vai ter não sei o que eu prefiro, então, não tô com fome. E aí, quando eles entram também também é importante falar isso, aí quando eles entram nesse estresse aí, tem a supressão do apetite, tem a supressão da saliva, que vai ajudar na mastigação e na percepção do sabor ali dentro da boca, por causa do estresse. Então, de repente, é tanta surpresa que vai acontecer ali que eu realmente não vou querer. Fala, João, então hoje vai ter isso e isso e isso, que são as coisas que você aceita. Sim. Até fazendo um gancho com a nossa abertura no nosso primeiro encontro não é frescura. Porque isso que a Rô tá falando são questões neurológicas, então... E que dão sinais no corpo, né? Que dão sinais no corpo. Se aparecer, por exemplo, vocês estão almoçando, felizes, e de repente aparece um bandido. Vocês vão falar, só um minutinho que eu vou terminar de comer, tô super bem. Não, vocês vão travar, vocês podem ou travar, ou sair correndo, ou fazer qualquer coisa. Vocês não vão pensar em comer. E para as crianças é mais ou menos essa sensação. Então, chegou um leão aqui na minha frente, o que eu faço? E aí a criança trava, porque o corpo, o cérebro fala, gente, isso daqui não tá certo, deixa eu mandar um recado pro estômago, pra saliva, assim, ó, para a produção, porque a gente tem que deixar esse corpo vivo. Preparado, né, pra fugir. Preparado pra fugir. A gente fala isso um pouco no outro livro, né, do Francisco, que a gente mostrou também. A gente fala um pouco dessa reação de luta e fuga, né. Não sei se a gente falou do Francisco. A gente falou. Falou? Então, falou, apareceu mas a gente pode colocar a imagem dele aqui de novo, o livro do Francisco. E quais orientações mais, assim, a gente costuma passar para as famílias? A ideia é também, tanto das orientações das famílias verem o que a gente está fazendo em sessão para conseguir replicar, eu acho que esse é um grande ponto, e principalmente orientar as escolas. Porque não adianta a gente, de repente, passar tudo isso de orientação e vocês pais falarem, nossa, tudo bem, fez sentido, o meu filho toda vez que vai para o momento da refeição, ele tá brigando com o leão, e aí chega no momento da refeição da escola, a professora querendo ajudar, acaba pressionando. E aí entram aqueles casos que a criança não quer ir pra escola, chora. A gente fala, por que ele tá com esse comportamento? E muitas vezes é por causa disso. Eu atendi uma menininha que, do dia pra noite, não queria mais ir pra escola. E o que tá acontecendo? Mas ela não leva a marmitinha dela? Leva, mas o que tá acontecendo? E aí, conversando com a escola em uma das reuniões, uma das moças que ajudava a colocar a comida no prato falou pra ela que não podia mais levar a marmita, que ela tinha que colocar 5 cores no prato. Nossa. Tudo que não foi orientado. E a gente fala, nossa, Mafê, mas não é esse o ideal? Sim, é o ideal. Seria, né? Seria. Exato, mas o que é possível pra ela? O possível era levar a marmitinha, porque ela tinha a previsibilidade daquilo que ela ia comer, mas era uma cor só de alimento. Sim, mas é aquilo que ela consegue, que ela vai conseguir depois se abrir para outros alimentos. Então, na hora que, não, tem que ter 5 cores de alimentos, ela fala, não consigo, eu não quero mais ir para escola. E a gente vê que, assim, é por uma questão da alimentação que, orientando, a gente consegue ultrapassar, né? Essas crianças são muito sensíveis, né? Sim. Então, às vezes, um comentário,
uma dúvida que ela tiver, que agora não vai ser mais assim, vai ser assado, às vezes é o suficiente, né, por esse grau aí de sensibilidade. Então a gente fala tanto dessa sensibilidade, né, emocional, essa sensibilidade sensorial, né, que tá muito interligado, né, a gente sabe hoje em dia. Então às vezes uma coisinha assim já é o suficiente para transformar ali. Então eu preciso da previsibilidade, eu preciso de segurança, eu preciso confiar nessa pessoa que está me dando o alimento na escola, né? Eu tenho que ter um porto seguro ali na minha escola também. Então tem muitas crianças que a gente pega, ele só come com a mãe. Ele só come com a babá. Ou ele só aceita comer se for com a avó. Então na escola ele também tem que ter um porto seguro, ele também tem que ter alguém de confiança para ele ir tranquilo e saber que vai ser ofertado aquele alimento daquela forma até que a gente consiga trabalhar e evoluir com tudo isso, né? Sim, acho que é um dos grandes ensinamentos, digamos assim, uma das maiores dicas na realidade é que nutrir faz parte de todo esse processo, mas muito maior do que isso, né? É a comunhão, é a partilha, é a criança se sentir fazendo parte daquele momento, daquela família. Eu sempre gosto que os pais entendam isso e coloquem no lugar da criança. Então vamos inverter hoje. Então eu vou dar comida para você como você dá comida pro seu filho. Eles começam a ver que, nossa, é um atrás do outro, eu não consigo respirar. Essa colher tá muito cheia, né? Exato. A boca vem muito... Então tem várias atividades assim que eles podem ir fazendo que fala, por que será que meu filho só gosta desse salgadinho? Deixa eu experimentar. Fala, nossa, eu coloco na boca e ele derrete. Fala, então não precisa mastigar muito. Ou então, por que ele gosta tanto de fazer atividade assim? O iogurte tem que ser com essa colher. Fala, nossa, porque realmente vai um volume menor. Então não adianta eu colocar o iogurte com um monte de aveia, porque vou mudar a textura. Então acho que isso também vale como uma dica de por que meu filho come essa marca. Então deixa eu experimentar, deixa eu testar. E isso também, né, da percepção intraoral, né? Ai, Rosana, você não sabe, ele é muito sem vergonha. Ele gosta de comer o cereal separado do iogurte. Ele come os dois, só que se eu misturar, ele não come. Então parece que é uma coisa, né? Você come os dois, por que não pode comer misturado? Porque dentro da boca ele vai ter uma percepção diferente, é como se fosse um terceiro alimento para ele. Porque ele precisa, sempre que a gente mistura texturas, né? Seja a criança pequenininha lá na introdução alimentar, por isso que a gente fala de ofertar as coisas, né, separadas para conhecer sabor, textura, tal, tudo mais. Mas sempre que a gente mistura uma textura para uma criança que tem uma dificuldade de percepção intraoral e consequentemente de mastigação, a gente vai dificultar. Porque pensa num iogurte com cereal, só duas texturas. A gente vai, primeiro, precisar mastigar esse cereal. Primeiro eu engulo um pouco desse iogurte e aí ao mesmo tempo eu já vou mastigando esse cereal. Então são coisas distintas, né? Se a gente pega um exemplo clássico de canja de galinha, quantas texturas tem aqui? É um dos alimentos mais difíceis da gente comer, né? Então tem o caldo, tem o arroz, tem a batata, tem o frango, tem gente que coloca cenoura. Então eu vou primeiro engolir o caldo. Depois eu vou mastigar um pouco do arroz, aí já amassei um pouco essa batata, ainda tem um resto de frango aqui para eu mastigar. Então, quando a gente mistura, a gente dificulta. Então, tudo bem ele comer o cereal separado do iogurte, por exemplo, né? A gente tem que, às vezes, a gente quer também levar algumas coisas a ferro e fogo. Exato. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que a nossa criança seja flexível, a gente muitas vezes não é flexível, porque às vezes é da criação. Então, nós fomos criados, a Rosana brinca bastante assim, né? Nós fomos criados com o chinelo em cima da mesa. Então, por que eu não posso criar o meu filho? Não, gente, porque é isso. Qual que é a relação que a gente tem com a comida hoje em dia diz do que a gente passou lá atrás. Então, são coisas que a gente vai adaptando e vai surtindo o efeito a longo prazo, né? Então são pequenos ajustes. A gente não precisa mudar drasticamente, então agora eu só vou ofertar o que ele aceita. Não, é uma construção. E é isso, é aquele caminho, aquela jornada da formiguinha que assim vai indo de pouquinho em pouquinho, mas é onde a gente vai conseguir chegar, né? Não adianta a gente exercer a pressão, porque tudo isso que a gente foi falando até agora, exercer a pressão, a criança vai responder de uma maneira negativa também para fugir desse momento, né? E acho que é isso, né? A gente quis
trazer algumas dicas, né? Algumas dicas práticas, porque é muito fácil a gente chegar aqui, né, como profissional da área da saúde, que tem experiência em trabalhar com crianças com dificuldade alimentar e ditar algumas regras aqui, né, para vocês. Não. Já tem muita gente na vida de vocês fazendo isso. Então a gente queria trazer, se colocar um pouco no lugar da criança, se colocar um pouco ali no lugar da família também, e a gente tentar balancear tudo isso, né? Enxergando ali os dois lugares, a gente que tá aqui de fora dessa relação. Porque tem isso que vai funcionar para uma família e tem aquilo que não vai funcionar. E eu vou precisar adaptar a estratégia. Então, acho que essa é a ideia. Falar, daqui o que eu consigo tirar que vai fazer sentido pra minha família e pro meu filho. Acho que essa é a grande questão, né? Então, acho que é isso. E é isso. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail que tá aparecendo aqui. E qualquer coisa a gente volta aqui e responde tudo para vocês. Exato. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.